É uma alegria muito grande, mas muito grande. O pastor precisa disso também. Sentir-se amado, sentir-se recompensado. Isso é muito raro nos dias de hoje. Mas é exatamente assim que eu estou me sentindo aqui. Glória a Deus. Muitos irmãos nos abraçaram, nos cumprimentaram com muita alegria. Algumas pessoas, como o menino que estava dirigindo o louvor aqui, eu digo menino, Flávio, ele era menino. Quando nós começamos o trabalho aqui, isso emociona o coração da gente. Cadê aquela irmã que... Não é você, você também é importante. Mas uma jovem senhora, não sei se a senhora, se já é casada ou não, nos cumprimentou ali, disse que em 90 e alguma coisa, ela conheceu Jesus lá na Vila Pires. Onde é que você está? Ela está lá embaixo, né? Ela disse, olha, pastor Joel, depois comecei a congregar aqui, na congregação, e depois passou para, acho que foi batizada numa outra igreja batista, e ela disse, jamais eu imaginava que eu ia voltar para esta casa, quer dizer, onde tudo começou. E ela disse, eu não posso jamais esquecer. E emocionada ela nos cumprimentava e dizia palavras tão amorosas. Isso me fez muito bem. Se eu continuar falando aqui, eu vou chorar. Eu sou emotivo. Sou emotivo e eu choro. Eu chamei a Ivone aqui para me reforçar, dar o apoio, né? Me escudar aqui na frente, até porque somos uma só carne, né? Desde o dia que a gente casou, a gente começou a andar de mãos dadas na rua, porque eu dizia assim, possivelmente acontecer de a gente for atropelado na rua, a gente morre junto. Ninguém vai chorar, né? A saudade do outro, né? E já vai lá 40 e quantos? 41 anos que nós vivemos juntos, e ela tem sido uma bênção. Como mulher de pastor, ela vê coisa que pastor não vê. E diz, olha, cuidado isso, não fale aquilo, fale isso, né? Ela sempre me ajudou e até hoje ajuda. Mas eu estou muito satisfeito e grandemente admirado e grato a Deus. Pastor Renato, eu não imaginava que eu ia encontrar isso aqui desse jeito aqui. Vocês estão perto do céu. Que bênção. Eu disse para ele, se eu morrer hoje, eu morro muito feliz. Porque no meu ministério aqui no ABC, nós constituímos 3 igrejas. Todas têm o seu pastor, bem-sucedidas, e essa é uma delas. A luta foi grande, o trabalho foi tremendo. Como, na verdade, todos nós sabemos que essa jornada, por esse caminho que trilhamos, rumo à terra prometida, não é fácil. Mas temos a certeza, a convicção de que o Senhor está diante de nós e que Ele é o Senhor da igreja. Amém? E assim vamos prosperando. Como os irmãos prosperaram. E com certeza vão prosperar ainda mais. Parabéns. Que Deus muito abençoe os irmãos nesses 15 anos como pastor, presidente da igreja mãe. Eu sou pai de vocês, viu? O pai está aqui hoje. Como pastor presidente da igreja mãe, trago a saudação. Hoje mencionamos em assembleia de que eu estaria aqui representando a igreja de Vila Pires, pregando aos irmãos aqui no clube de campo. Graças a Deus, que Deus os abençoe. Eu pedi a Ivone para dar uma saudação, talvez ela pode melhor que eu dizer alguma coisa do início desse trabalho, porque ela iniciou praticamente esse trabalho aqui em clube de campo, trabalhando com crianças. Foi assim que iniciamos o trabalho na casa do irmão Edivaldo, que na ocasião era membro da nossa igreja. Depois foi o trabalho transferido para uma garagem mais ampla, do irmão Toninho, que é parente do irmão Edivaldo. Exatamente nessa garagem, depois de alguns anos, pastoreando estava o pastor André,
foi organizado a igreja. Logo em seguida adquirimos esta propriedade e hoje os irmãos estão aqui muito bem instalados. Ivone, posso dizer alguma coisa para vocês? Irmãos, graça e paz. Amém. Há 73 anos que eu vivo de emoções. Eu quero dizer aos irmãos da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui e de ver esta obra como está, gigantesca, para a glória de Deus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Eu gosto muito de ler as atas da minha igreja. Sou filha de pastor, gosto muito da igreja. Eu nunca abandonei a igreja nestes 73 anos de vida. Com muita alegria, eu ajudei muito o ministério do meu pai, percorrendo por muitas igrejas, neste estado de São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Então, meus irmãos, é uma caminhada. E hoje meu coração está assim pulando de alegria de ver esse trabalho aqui. E ultimamente eu li a história desta igreja, como foi formada, como nós trabalhamos, como nós contribuímos com esta obra. E eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor que está em Jó 5:9. Deus faz coisas grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. E eu gostaria de cantar uma estrofe do hino 500 do HCC. Se Deus é por nós, ó crentes, quem contra nós então será? Por nós deu seu próprio Filho, todas as coisas também nos dará. A vitória é dada por Deus em graça e amor. A vitória é nossa por Cristo Jesus Salvador. Antes de ler o texto sagrado para a exposição da mensagem, eu também gosto de cantar muito. Não sou cantor, mas gosto de cantar para louvar ao Senhor. Esse hino, eu quero cantar a primeira e a segunda estrofe, a Ivone vai me ajudar. É o hino 270 do cantor cristão. Ele, de certa forma, enquadra-se ou encaixa-se bem na mensagem que nós vamos ouvir da parte de Deus nesta noite. Então é tipo uma preparação do seu coração para você entender aquilo que Deus tem para você, para mim, para todos nós. A primeira e a última estrofe. Jesus, Senhor, me achego a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita o
ao Senhor. Ontem, participando da reunião da Ordem dos Pastores Batistas do Grande ABC, o pastor que trouxe a mensagem a nós, os pastores, ele enfatizou algo muito importante, que nós como igreja, como povo de Deus, precisamos ter cuidado, principalmente nós que somos pastores, que nesse desejo, naquele afã, não é, de termos igrejas grandes, muita gente, o que é bom. Quanto mais gente aos pés de Cristo, melhor. Mas é a maneira como estamos atraindo as pessoas para a igreja. Isto é muito importante. E ele disse, está ficando cada vez mais raro a pregação inteiramente bíblica, exclusivamente bíblica, aquela que proclama o amor de Deus, mas também denuncia o pecado, conclama as pessoas ao arrependimento. Esse é o evangelho que, infelizmente, graças a Deus, e não queremos aqui generalizar, mas em muitas igrejas estão se perdendo e muitos pastores estão perdendo o rumo. É aquela mensagem de autoajuda, não é? Está sendo muito comum. Para as pessoas saírem depois do culto, essa mensagem me ajudou a resolver esse problema e o outro, né? Eu creio que, de certa forma, também isso é preciso, mas o cuidado é necessário para não perdermos o rumo. Da ênfase exagerada a essas coisas e esquecer daquilo que é principal, de Cristo, que é o Senhor, que é a cabeça da igreja. O Evangelho de Cristo deve ser pregado na sua integridade. O texto que eu convido você a abrir a Bíblia está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, versículo 22, até 22, desculpe. Praticamente todo o capítulo. Capítulo 3 de Apocalipse. Eu me empolgo muito com Apocalipse, não é? Porque se podemos dizer assim que a nossa vida é uma novela, aqui é o final feliz da igreja. Essa igreja que desde o princípio sofre, luta, combate, chora. Apocalipse é a glória da igreja. E nós estamos estudando lá em Vila Pires toda quarta-feira, versículo por versículo. Estamos no capítulo 18, para os irmãos terem uma ideia, como estamos considerando com cuidado Apocalipse. Iniciamos esse estudo no começo desse ano, já estamos no final do ano, e agora que chegamos no capítulo 18. Diz assim o capítulo 3 de Apocalipse, então, começando aqui no verso 14 até o 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas,
e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que esta igreja de Clube de Campo tenha ouvidos bem atentos para ouvir aquilo que o Espírito Santo, através da palavra, passa a nos comunicar. Eu costumo dizer lá em Vila Pires que eu apenas sou um simples instrumento de Deus, tipo uma caixa de som, nada mais, nada menos que isso, né? Para que as pessoas possam ouvir nos seus ouvidos físicos, mas é importante, principalmente, você, eu, nós, ouvirmos com os ouvidos do Espírito. Eis que estou à porta e bato. Se. Outro dia preguei um sermão nesse texto com esse tema. Se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir, percebe? É uma palavra no condicional. Se ouvir. Por isso que no final do texto diz ali: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não basta ouvir, é preciso abrir a porta. E essa porta tem que ser aberta do lado de dentro. Jesus não é aquele tipo de pessoa que força, que arrebenta a porta. Ele bate. Se eu sou capaz de ouvir, e após ouvir, decidir abrir, ele diz: eu entro. Eu entro para cear com ele e ele comigo. Eu disse aos irmãos, ilustrando, talvez muitos de nós, os cristãos, os crentes, membros de igreja, se Jesus chegasse à porta da minha casa, fisicamente falando, e batesse lá a porta, ou apenas se aproximasse da porta e levantasse a mão para bater, mas de repente ele ouve alguma coisa mais ou menos assim, você está com a televisão ligada, entretido lá na novela, coisa assim, ele vai embora, ele passa. O desejo dele é bater, ou melhor, é ser ouvido, e que batendo a porta, voluntariamente, quem ouviu a voz, abriu a porta. Esse texto é muito comum, meus irmãos, e ele tem sido usado, eu muitas vezes já assim fiz, tendo em mente levar uma palavra para aquelas pessoas que não conhecem ainda Jesus, conclamando-as para que abram a porta do coração, para receber a bênção do perdão dos pecados e o dom da vida eterna. Mas eu confesso aos irmãos que, embora esta aplicação seja correta, não há dúvida alguma, mas no contexto do texto, se você ler com atenção, você vai observar
que essas palavras são dirigidas a uma igreja, não a pessoas incrédulas. Ele está falando com crente, está falando comigo, está falando com você nesta noite. Porque essa palavra, a igreja de Laodiceia, é a palavra do próprio Senhor Jesus. É Ele que está visitando aquela igreja. É Ele que está falando aquilo que Ele está falando desta igreja. Eu muitas vezes me preocupo e digo lá para os irmãos, se de repente num culto de manhã, ou escola dominical, num culto como este, Jesus chegasse para aquela reunião, o que ele diria de nós? Ou o que ele diria a respeito da nossa igreja? Muitas vezes eu, como pastor, Renato como pastor e tantos outros pastores, nós olhamos para nós mesmos e olhamos para a igreja, e na nossa visão, que é muito curta e é humana, que não pode sondar o íntimo do coração das pessoas, nós achamos que está tudo muito bem. E essa igreja de Laodiceia, ela tinha essa visão dela própria. Era uma igreja rica, que enxergava muito bem. E Jesus vai dizer, você é uma igreja de Laodiceia, é pobre e desgraçada. Eu aconselho que você compre ouro puro, refinado. Você diz que enxerga bem. Eu aconselho que você compre o colírio que eu tenho para lavar os seus olhos e enxergar a realidade da vida espiritual de cada um de vocês. E como nós hoje precisamos disso. Aqui é o próprio Senhor que está falando, que está dizendo o que diz a igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tendo dito isto, me ponho a pensar, irmãos, a possibilidade de uma pessoa, mesmo sendo cristã, se distanciar de Cristo. Isso é possível acontecer, até pois que há uma outra igreja que nesse capítulo 3, Jesus se dirige, ele conclama a igreja a quê? A voltar. A prática do primeiro amor. Não que eles não amavam mais a Cristo, mas não amavam como que naquela atitude, naquele fervor do primeiro amor. Você pode entender muito bem por você, eu por mim, cada um de nós podemos entender. Eu como pastor sou muito observador e todo pastor deve observar muito o seu rebanho, cada ovelha em particular, e procurar conhecer a situação de cada uma em todos os aspectos. Eu tenho visto muito isso. Aquelas pessoas que, quando têm aquela primeira experiência com Cristo, aquele encontro de poder com Cristo, você sabe disso como eu sei, é aquela vibração, é aquele entusiasmo que ninguém segura. Eu tinha 15 anos quando eu tive um encontro de poder com Cristo. Eu nasci num lar cristão. Desde pequenino ia à escola bíblica dominical, conhecia muitos versículos de cor, graças a Deus por isso. Mas eu só tive, aos 15 anos é que eu tive um encontro real, verdadeiro, na experiência do novo nascimento. E foi na primeira igreja batista de São Paulo. Pastor Emílio Pinheiro, de saudosa memória, ex-padre católico e
depois por muitos anos pastor daquela grande e amada igreja, a Primeira Batista de São Paulo. E eu me lembro, eu não morava muito distante da igreja, ia a pé, voltava a pé. Naquele tempo não havia problema de violência. Os cultos começavam às 8 horas da noite, terminavam quase 10 horas da noite, e eu ia a pé. E caminhando naquela noite em que tive aquele encontro maravilhoso com o Senhor, a sensação que eu tinha é que eu não estava pisando no chão, mas sim que eu estava flutuando. Tal era a alegria que invadiu o meu coração, aquela experiência do primeiro amor, do encontro de poder com Jesus, transbordava de maneira extraordinária, passando por uma praça, já tarde da noite, como eu disse, por volta de 10 horas, eu ouvia como se isso estivesse acontecendo. Na verdade, na realidade não acontecia, mas a minha emoção, a minha alegria desse encontro com Jesus era tão grande, que era como se os pássaros daquela praça, nas árvores onde já estavam dormindo, estivessem todos cantando, alegrando-se comigo. E assim cheguei na minha casa. E nos dias que transcorreram naquela semana, eu ia ao colégio à noite, levava minha Bíblia. No intervalo eu sentava num canto qualquer e ali eu começava a ler a Bíblia. Tal era a minha fome pela palavra, em que eu me lembro naquela ocasião, Billy Graham era um dos mais conhecidos evangelistas mundialmente falando, e ele naquela ocasião teria vindo em São Paulo para uma conferência, e foi notificado a presença dele nos jornais, no rádio, etc. E os colegas de escola começaram a me chamar de Billy Graham, porque eu estava sempre com a Bíblia, e eles chegavam perto de mim e diziam: Joel, o que é que você está lendo? Que tanto você lê esse livro aí? E eu dizia: porque este livro é a palavra de Deus. Foi através da pregação, da exposição desta palavra, que Deus transformou a minha vida. Logo que me batizei, nós fazíamos um trabalho na Praça Princesa Isabel, bem em frente à igreja, atravessava. Eu gostava de ajudar o irmão responsável pela organização daquele culto na praça, antes do início do culto vespertino, o culto da noite. Então nós puxávamos aqueles fios lá, ligávamos na tomada pelo meio da rua, na praça, instalava o som, aquelas cornetas, né, que eram muito usadas. Às vezes o coral ia cantar na praça, outras vezes grupos com instrumentos, e facilmente a gente reunia 200, 300 pessoas. Era aquela roda enorme, porque a praça era muito concorrida, principalmente em noites quentes. As mães traziam as crianças, ficavam passeando, e assim que começávamos a cantar, o coral cantava, chamava a atenção, e as pessoas se aproximavam. Eu gostava de ajudar. Terminava aquela reunião, que era muito rápida, a gente se aproximava das pessoas e quase que empurrando, né? A gente abraçava e dizia: vamos até o templo aqui na frente, ali sentado, mas bem acomodado, você vai ouvir um coral, vai ouvir uma boa mensagem bíblica. E levávamos muitas pessoas, e todos os domingos havia conversões, e a maioria dessas conversões eram pessoas trazidas daquela praça, não é? E certo dia, eu estava lá com meus 15 para 16 anos, aquele irmão disse: Joel, domingo você vai pregar. Eu falei: o quê? Meninão, ainda adolescente, nunca tinha feito isso. Eu falei: não sei. Ele falou: olha, você tem uma semana para pensar, ora a Deus, tá? Aceitei o desafio. Foi uma semana tremenda para mim. Dia e noite eu só pensava: o que eu vou pregar, como é que eu vou pregar. E folheando a Bíblia para lá, para cá, eu não encontrava um texto
não é? Que eu achasse apropriado para aquele instante, para aquele momento. Mas encontrei no Evangelho de Lucas aquilo que nós chamamos de o rico louco. Aquele homem que enriqueceu e disse: minha alma, você tem muito em depósito. Como? Ele ouviu a voz do céu e disse: você é um louco, hoje vai ser pedida a tua alma. E como é que vai ficar? Escolhi esse texto, li, mas eu tremia assim, porque aquele monte de gente, eu no meio daquela roda com a Bíblia na mão assim, literalmente eu tremia. Quando terminei de ler, se alguém me perguntasse onde é que se leu, eu não lembrava, de tão nervoso que eu estava. E comecei a falar, fui falando. E foi rápido, poucos minutos, e não podia fugir, né, do costume de outros pregadores no final da pregação fazer o apelo. Alguém de vocês aqui que ouviram a palavra, desejam entregar-se a vida a Jesus, venha aqui à frente, se aproxime aqui. Eu disse que fazer a mesma coisa, não sabia muito certo como fazer, mas fiz. Uma senhora saiu da roda lá e veio, e num sotaque assim que denotava claramente que ela não era brasileira. Ela disse: eu entendi bem o que você falou, eu quero aceitar Jesus. Eu pensei comigo, nem eu entendi direito. Obra do Espírito Santo, irmãos, amém? Amém. E de repente mais um senhor veio, se aproximou e ficou ao lado dela e me estendeu a mão e disse as mesmas palavras. Era o esposo dela. Assim que terminou o culto, ali na praça, convidei-os para adentrar ao templo. Prontamente eles concordaram e me acompanharam. Conversando no caminho, né, até atravessar a rua, adentrar no templo, eu fiquei sabendo que era um casal de franceses que estava há 3 meses no Brasil. Eu disse: nossa vida, não é que eu sou Billy Graham? O meu primeiro sermão foi internacional. Um casal de franceses se converteram. Apresentei ao pastor Emílio Pinheiro, que por ter sido padre, dominava muito bem a língua francesa, conversou com eles, deu-lhes de presente uma Bíblia em francês, e não demorou muito, eles se batizaram. Primeiro amor, irmãos. Mas muitas vezes eu confesso que no decorrer dessa jornada da vida cristã, a gente vai esquecendo essas coisas. A gente vai pouco a pouco se distanciando, e o diabo, na sua sutileza, ele vai nos distanciando, nos empurrando para mais longe do Senhor, e nós não percebemos. Eu vou domingo na igreja, eu oro, talvez canto no coral, enfim, faço alguma coisa na igreja, mas já não existe aquele fervor, aquele amor, aquela alegria. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e diz a cada um de nós aqui em particular. Talvez você que está me ouvindo aqui nesta noite está precisando disso. Eu já fiz isso muitas vezes. Uma das coisas que eu procuro não esquecer, às vezes me esqueço, de logo nas primeiras horas do dia, quando orar: Senhor, encha-me do teu Espírito Santo. Ponha diante de mim alguém, não sei aonde, em que momento, mas coloca diante de mim alguém nesse dia cujo coração já esteja preparado para ouvir a voz do Espírito Santo, entregar-se ao Senhor. Faça isso, irmão, amanhã,
Antes de sair do trabalho, você que vai para a escola, ore a Deus, Senhor, encha-me do Espírito Santo, porque sem o poder do Espírito Santo, é só palavra. Às vezes bem colocada, e até a palavra da Bíblia é bem colocadinha. Mas se não houver a unção do Espírito Santo, glória a Deus. E aí vai acontecer nesta igreja, como na minha, em qualquer outra igreja, a gente fala minha, né? Mas não é minha, é de Cristo, essa é uma força de expressão. Vai acontecer aquilo que acontecia em Atos dos Apóstolos. A cada dia o Senhor acrescentava aquelas pessoas que haviam de se salvar. A cada dia, não era uma vez por semana, não era no domingo, uma vez por mês que Deus acrescentava mais alguém, era todo dia. Os irmãos imaginaram se isso começar a acontecer aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Já está pequeno esse espaço, eu estou observando. Os irmãos que estão aqui, os irmãos têm que arrebentar tudo aqui e fazer algo bem maior. Glória a Deus. Eu sempre tive essa visão, porque eu sou mais evangelista do que pastor. Deus me chamou para ser pastor, mas eu confesso, e às vezes até falo com Deus, Senhor, eu gostava mais de ser evangelista. Eu gosto de evangelizar. Trabalhei na casa de detenção, trabalhei com a minha esposa na época ainda noivos, com mulheres de rua, prostitutas, crianças, pessoas, meninos abandonados. Algumas vezes levamos para nossa casa para dar banho, para cortar a unha, limpar a unha, internar numa instituição evangélica. Fizemos muito disso. Eu sinto falta disso hoje, porque eu estou mais preso, né? Isso é natural. Eu tenho que pastorear um rebanho, tenho que cuidar da igreja. Então, muitas das coisas que normalmente eu fazia, que eu não tinha aquele compromisso direto, aquela responsabilidade direta com a igreja, eu hoje estou impedido de fazer. Quando eu vou na Cristolândia, eu vibro com aquilo. E às vezes eu me vejo lá. Quem sabe ainda um dia eu possa estar lá ajudando aqueles irmãos naquele trabalho maravilhoso que vale a pena você orar. Agora eu vi aí no boletim de vocês, nós também publicamos hoje, dia 25 de novembro, vamos estar lá. E com certeza muitos irmãos da minha igreja, aqui da sua igreja e de outras igrejas do ABC estarão lá. É lamentável, irmãos, que muitos cristãos já perderam aquela alegria, não vivem mais aquela festa, não festejam mais com o Senhor, não estão ceando com Ele e tendo o prazer e o privilégio dele cear com você. Então perdem aquela alegria inicial, não é? O primeiro, chamado primeiro amor. Essa é a realidade de muitos crentes, infelizmente, e até, por que não dizer, de muitas igrejas. Crentes que já não celebram mais aquela intensa e fervorosa comunhão com Cristo, não desfrutam da presença viva, redentora e abençoadora de Cristo em suas vidas. Infelizmente. Isso precisa ser dito, e talvez alguém que aqui esteja precise ouvir isso. Veja que uma parte do texto que nós lemos para esta hora, ele diz o quê? Eu castigo porque eu amo. Ele ama você. Ele ama a mim. Nós somos seus filhos. Por mais rebeldes, por mais distanciados que possamos em algum momento nos encontrar dele, talvez ele está dizendo para você, está dizendo, falando contigo, está batendo na porta do seu coração, mas você não está ouvindo, mas ainda ele continua amando a você, porque nós somos os seus filhos, não é?
É importante, meus irmãos, sabermos que a religiosidade não é o mesmo que cristianismo autêntico ou cristianismo verdadeiro. Essa frase não é minha, eu ouvi ou li em algum lugar, em que alguém diz o seguinte: não se envolva com o cristianismo, não se envolva com o cristianismo se você não tiver a intenção de se comprometer profundamente com o cristianismo. Ele diz, porque se não for assim, eu prometo para você a vida mais desgraçada que alguém possa conhecer. Eu fiquei intrigado com essa frase a princípio, mas pensando e repensando, disse, ele está certo. Eu quero lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, eu sempre falo isso na nossa igreja em Vila Pires. Se o meu coração, se a minha vida não está inteiramente, profundamente e diariamente sendo renovada na presença de Cristo Jesus, a igreja logo, logo se torna a coisa mais chata na tua vida. Pode crer nisso. Quem não se envolve verdadeiramente com Cristo e com o cristianismo, no início pode ser tudo muito bonito. Eu brinco lá com os irmãos, às vezes, olha bem, aquela pessoa que veio para a igreja, levantou a mão, aceitou Jesus, é aquela alegria de cantar, de ler Bíblia, de orar, e ele senta logo nos primeiros bancos. Daqui a pouco você vê ele lá no meio. Daqui a pouco está mais um banco atrás. Daqui a pouco ele está lá no último banco e já começa a chegar atrasado. E quando o pastor se levanta, terminando o sermão, faz a oração final, a bênção, abre o olho, aquele irmão estava lá. Aproveitou a oração para cair fora. Por quê? Que não sente mais prazer. E alguém disse que os olhos são a janela da alma. Você quer ver você descobrir facilmente alguma coisa na vida de alguém? É olhar nos seus olhos, dirigir uma palavra, você faz assim, ó. Você não olha nos meus olhos, porque algo lá dentro está errado. E logo veio aquela sensação de que se ele olhar nos meus olhos, eu vou enxergar o que está lá dentro. Pela experiência de tantos anos de ministério, eu não sou psicólogo, mas raramente eu erro. Quando eu olho assim, às vezes eu até falo para minha esposa, olha, eu não sei o que é, mas que tem. E não é porque eu tenho nome de profeta, que é Joel, né? Mas talvez isso me ajude um pouco a ver algumas coisas que não estão bem. A religiosidade, até certo ponto, é boa. Eu conheço uma frase assim, que nem todo religioso é um cristão verdadeiro. Mas todo cristão verdadeiro é um bom religioso. Então ele pratica tudo quanto diz respeito à liturgia da igreja, enfim, os princípios da palavra, da religião, enfim, tudo aquilo que envolve a nossa vida cristã. Ele pratica, só que com um sentimento e com uma atitude de profundo fervor. Ele não faz por fazer. Eu sempre digo que servir ao Senhor não é peso, não é sacrifício, é privilégio. Glória a Deus. Nós estamos chegando no final de ano, não sei quando que os irmãos promovem aqui eleições, nós já estamos nos ocupando disso na igreja. Eu estou dizendo isso para os irmãos, porque às vezes você chega no irmão, por favor, poderia ajudar a igreja nessa área, assim, a gente percebe que o irmão tem talento.
Não, pastor, para mim não dá, por isso, por aquilo. As pessoas logo veem isso como um peso, como alguma coisa difícil, né? E é um privilégio. O verdadeiro cristão serve ao Senhor com alegria, porque ele entende que isso não é um sacrifício, é um privilégio. Mas nem todo cristão é um religioso, mas ou melhor, nem todo religioso é um cristão, mas todo cristão verdadeiro também é um religioso. Eu vou estar terminando aqui minha palavra, que o tempo, pela informação que recebi, já está esgotando, né? Talvez alguém aqui nesta noite, sendo mesmo membro desta igreja ou não, lá no fundo da alma, escute bem isso, há um clamor